Sermões para a Quaresma e a Páscoa. São João Maria Vianney. Domingo da Paixão, sobre a contrição. Desgraçado de mim que tanto pequei em minha vida. Das Confissões de Santo Agostinho. Era essa, meus irmãos, a linguagem de Santo Agostinho, quando discorria sobre os anos de sua vida, em que com tanto ardor se tinha entregado ao infame vício da impureza. Ah, desgraçado de mim, que tanto pequei nos dias de minha vida! E todas as vezes em que esse pensamento lhe aparecia, sentia seu coração devorado e destroçado pela dor. Oh, meu Deus, exclamava, uma vida passada sem amar-vos. Oh, meu Deus, quantos anos perdidos! Ah, Senhor, rogo-vos que vos digneis não recordar-vos de minhas culpas passadas. Ah, lágrimas preciosas! Ah, dores santas, que de um grande pecador fizeram um grande santo. Oh, quão rápido um coração abatido pela dor recupera a amizade de seu Deus. Ah, agradaria a Deus que todas as vezes em que examinássemos nossos pecados, exclamássemos com tanta dor como Santo Agostinho. Ah, desgraçado de mim, porque tanto pequei nos anos de minha vida. Meu Deus, tende piedade de mim. Meu Deus, tende misericórdia de mim. Oh, quão facilmente correriam nossas lágrimas e nossa vida não pareceria a mesma. Sim, meus irmãos, convenhamos todos nós que estamos aqui com dor e sinceridade, que somos criminosos, dignos de atrair toda a ira de Deus, justamente irritado com nossos pecados, talvez mais numerosos que os fios de cabelo de nossas cabeças. Mas bendigamos para sempre a misericórdia de Deus, que com seus tesouros nos fornece um remédio tão eficaz contra a nossa miséria. Sim, meus irmãos, por maiores que tenham sido nossos pecados, por mais desordenada que tenha sido nossa conduta, temos a certeza de ser perdoados, se como filho pródigo, lançamo-nos de corações contritos aos pés do melhor de todos os pais. Qual é meu propósito agora, meus irmãos? É o seguinte: fazer-vos ver como para obter o perdão dos pecados é necessário, primeiro, que o pecador odeie e deteste sinceramente suas faltas por meio da contrição, que deve ser adornada por 4 qualidades. Segundo, é necessário que tenhais uma intenção firme de não recair. Veremos como o verdadeiro propósito pode ser reconhecido. 1. Para fazer-vos compreender o que vem a ser a contrição, isto é, a dor que devemos ter por nossos pecados, seria necessário fazer-vos conhecer, de um lado, o horror que Deus tem ao pecado, bem como os tormentos que sofreu para alcançar-nos o perdão do Pai Celestial. E, de outro lado, os bens que com o pecado perdemos e os males que adquirimos para outra vida. Mas isso o homem nunca poderá compreender perfeitamente. Aonde vos levarei então, meus irmãos, para que o possais conhecer? Será talvez ao coração dos desertos, onde tantos santos moraram por 20, 30, 40, 50 e até 80 anos, ocupados em chorar suas culpas, que segundo o mundo nem são consideradas como tais? Ah, não! Vossos corações ainda não se comoveriam. Será às portas do inferno, para ouvir os gritos, os uivos, o ranger de dentes, causados apenas pelo desgosto de ter pecado? Ah, dor amarga, mas dores inúteis e infrutíferas. Ah, não, não, meus irmãos. Ainda não é lá onde aprendereis a chorar vossos pecados, com aquela dor e aquela tristeza que são necessárias. Ah, é ao pé daquela cruz, ainda tingida pelo sangue de um Deus que o derramou para apagar nossos pecados. Ah, se me fosse concedido levar-vos a esse jardim de dores, onde um Deus igual ao Pai chora nossos pecados, não com lágrimas comuns, mas com seu sangue, que escorre por todos os poros de seu corpo, onde sua dor se manifesta de forma tão vívida que rasga ferozmente seu coração e o faz permanecer em agonia, como se fosse perder sua vida. Ah, se depois eu pudesse levar-vos a segui-lo,
mostrá-lo carregando sua cruz pelas ruas de Jerusalém, a cada passo uma queda e a cada queda obrigado a levantar-se com chutes. Ah, se eu pudesse fazer-vos aproximar do Calvário, onde um Deus morre chorando nossos pecados. Ah, digamos ainda, seria necessário também que Deus nos desse aquele amor ardente que se apoderou do coração do grande Bernardo, a quem só a vista da cruz fazia derramar lágrimas tão abundantes. Ah, bela e preciosa contrição, quão feliz é o que te possui! Mas a quem eu vou me dirigir? Onde está quem a possui em seu coração? Eu não sei. Seria aquele pecador empedernido que talvez há 20 ou 30 anos abandonou seu Deus e sua alma? Ah, não. Seria esse um esforço semelhante ao de alguém que desejasse suavizar uma dor, jogando água sobre ela, e com isso não faria outra coisa senão torná-la mais forte. Será por acaso aquele cristão que menosprezou missões, exercícios espirituais, jubileus e todos os sermões de seus pastores? Ah, não, isso seria querer esquentar a água usando gelo. Será então aquelas pessoas que se contentam em cumprir o preceito pascal, que continuam no mesmo tipo de vida e que todos os anos repetirão os mesmos pecados? Ah, não, essas são vítimas que a cólera de Deus está preparando para servir de alimento às chamas eternas. Falando mais adequadamente, digamos que elas são como criminosos que têm os olhos vendados e que, enquanto aguardam sua execução, se entregam a tudo o que o seu coração corrompido possa desejar. Será, pois, aqueles cristãos que, confessando-se a cada 3 semanas ou a cada mês, recaem todos os dias? Ah, não, esses são cegos que não sabem o que fazem nem o que devem fazer. A quem então poderei dirigir-me? Eu não sei, ó meu Deus. Aonde teremos que ir para encontrar a contrição? A quem deveremos buscar para que nos-la mostre? Ah, Senhor, bem sei de onde vem e quem a dá. Ela vem do céu, e sois vós quem a concedeis. Ah, meu Deus, dignai-vos conceder-nos aquela contrição que devora e dilacera nossos corações. Ah, essa bendita contrição que desarma a justiça divina, que transforma a nossa eternidade desgraçada em eternidade feliz. Ah, não nos negueis essa contrição que destrói todos os planos e artifícios do demônio. Essa contrição que tão rapidamente nos devolve a amizade de Deus. Ah, bela virtude, quão necessária, mas quão rara és. E, no entanto, sem ela, não se pode pensar no perdão nem no céu. Ademais, sem ela, tudo está perdido para nós. Penitências, caridade, esmolas e tudo quanto possamos praticar. Direis, mas o que significará essa palavra contrição e por quais sinais poderemos saber que a possuímos? Queres saber, meu amigo? Aqui está. Escutai-me por um momento e vereis se a possuís, ou não, e também conhecerás o meio de obtê-la. Comecemos por um detalhe extremamente simples. Se me perguntas o que é a contrição, direi que é uma dor da alma e uma detestação de todos os pecados cometidos, junto a uma firme resolução de não recair. Sim, meus irmãos, essa disposição é a mais necessária entre as que Deus exige para perdoar o pecador, e não apenas ela é necessária, mas vale a pena acrescentar que nada pode nos dispensar dela. Uma doença que nos priva do uso da palavra pode nos dispensar da confissão. Uma morte súbita pode nos dispensar da satisfação, ao menos nesta vida. Mas não acontece o mesmo com a contrição. Sem ela é impossível, absolutamente impossível, obter o perdão dos pecados. Sim, podemos afirmar, infelizmente, que a falta de contrição é a causa de um número infinito de confissões e comunhões sacrílegas. Mas o que é ainda mais lamentável é que dificilmente se percebe tal falha, e vive-se e morre-se em um estado tão infeliz.
Nada mais fácil de entender, meus irmãos. Se temos a infelicidade de omitir um pecado em nossas confissões, esse crime permanece continuamente diante de nossos olhos, como um monstro que ameaça nos devorar, fazendo com que um dia ou outro nos livremos dele. Mas não ocorre o mesmo com a contrição. Confessamo-nos, mas, na acusação que fazemos de nossos pecados, nossos corações não participam de modo algum. Recebemos a absolvição e aproximamo-nos da mesa sagrada com os corações tão frios, tão insensíveis, tão indiferentes, como se tivéssemos acabado de contar uma história. E assim continuamos dia a dia, ano a ano, até que finalmente morremos, acreditando que nos comportamos bem. Mas só vemos crimes e sacrilégios causados por nossas confissões. Ó meu Deus, quantas más confissões por falta de contrição! Ó meu Deus, quantos cristãos, à hora da morte, só encontrarão em suas consciências confissões indignas. Não continuaremos para não vos inquietar. Mas o que digo? Justamente nesta ocasião, seria conveniente levar-vos a 2 passos do desespero, a fim de que, espantados com o estado em que vos encontrais, pudesseis melhorá-lo, sem esperar o momento em que conhecereis vossa miséria e não podereis consertá-la. Mas vamos, meus irmãos, à explicação que vos devo, e vereis se, nas vezes em que vos confessastes, tivestes a dor necessária, absolutamente necessária, para alimentar a esperança de que vossos pecados vos serão perdoados. Eu disse que a contrição é uma dor da alma. É necessário que o pecador chore seus pecados neste mundo ou no outro. Neste mundo, podeis apagá-los por meio da tristeza que sentis de tê-los cometido, mas no outro não. Oh, quão agradecidos deveríamos ser à bondade de Deus, porque em vez dessas lamentações eternas e dessas dores dilacerantes que merecemos sofrer na outra vida, isto é, no inferno, se contenta apenas com que nossos corações se sintam comovidos por um arrependimento verdadeiro, o qual será seguido por uma eterna alegria. Ó meu Deus, com quão pouco vos contentais! Primeiro, eu disse que esse arrependimento deve ser adornado por 4 qualidades. Faltando-lhe uma apenas, não podemos obter o perdão de nossos pecados. Primeira qualidade, esse arrependimento deve ser interno, isto é, deve sair do fundo do coração. Não consiste então nas lágrimas, elas serão úteis e boas de fato, mas não necessárias. Com efeito, quando São Paulo e o bom ladrão se converteram, não se diz que tenham chorado, e no entanto, sua dor foi sincera. Não, meus irmãos, não é nas lágrimas que devemos confiar. Às vezes são até enganadoras. Muitas pessoas choram ante o tribunal da penitência e caem na primeira ocasião. Mas vede qual é o arrependimento que Deus quer de nós. Escutai o que diz o profeta Joel. Tivestes a desgraça de pecar? Ah, meus filhos, rasgai e dilacerai vossos corações. Se tiverdes perdido o Senhor por causa de vossos pecados, buscai-o com toda a alma, na aflição e na amargura de vossos corações. Porque, meus irmãos, Deus quer que vossos corações se arrependam? Porque foram nossos corações que pecaram. De vossos corações, diz o Senhor, foi que nasceram todos esses maus pensamentos e maus desejos. Se nossos corações fizeram mal, é preciso que se arrependam, pois sem isso Deus não nos perdoará jamais. Segundo, digo também que a dor que devemos sentir por nossos pecados deve ser sobrenatural, isto é, que seja o Espírito Santo quem nola suscite e não meras causas naturais. Vede a diferença. Afligir-se por ter cometido esse ou aquele pecado, porque devido a ele somos excluídos do céu e merecemos o inferno, é um motivo sobrenatural. O Espírito Santo é seu autor. Isso nos pode trazer uma verdadeira contrição. Mas afligir-se por causa da vergonha que o pecado traz consigo, bem como dos males que nos causa,
como a desonra para alguém que foi surpreendido enquanto roubava seu vizinho, não é mais que uma dor natural que não nos faz merecedores de perdão. Daí podemos facilmente deduzir que a dor e o arrependimento de nossos pecados podem vir do amor que sentimos por Deus ou do medo dos castigos. Aquele que em seu arrependimento só pensa em Deus tem uma contrição perfeita, disposição tão eminente que por si só purifica o pecador antes de receber a graça da absolvição, desde que esteja disposto a recebê-la quando seja possível. Mas aquele que só se arrepende dos pecados pelo medo dos castigos que mereceu por causa deles, tem apenas uma contrição imperfeita, a qual não o justifica, apenas o dispõe a receber sua justificação no sacramento da penitência. Terceira condição da contrição deve ser suma, isto é, a maior de todas as dores, maior que experimentada ao perdermos nossos pais, nossa saúde e, em geral, tudo o que haja de mais querido no mundo para nós. Se depois de terdes pecado, não tiverdes então esta dor, temei por vossas confissões. Quantas vezes, por termos perdido um objeto que não vale mais que R$ 2, choramos, ficamos inquietos por muitos dias, até perdemos a vontade de comer. E pelos pecados, muitas vezes, por pecados mortais, não derramamos uma lágrima, não exalamos um só suspiro. Ó meu Deus, quão pouco o homem sabe o que faz quando peca. Vós me direis, mas por que nossa dor deve ser tão grande? Eis o porquê, meus amigos. Deve ser proporcional à perda que experimentamos e ao infortúnio que pelo pecado nos sobrevirá. Em vista disto, julgai qual deve ser nossa dor, tendo em mente que o pecado nos faz perder o céu com toda a sua doçura. O que digo? Ele nos faz perder o próprio Deus, com todas as vantagens de sua amizade, e nos lança no inferno, que é a maior de todas as desgraças. Talvez pensareis, como poderemos ter certeza de que possuímos esta verdadeira contrição? Nada mais fácil. Se tendes verdadeira contrição, não agireis nem pensareis como antes, pois vos terá transformado completamente em vossa forma de viver. Odiareis o que antes amáveis e amareis aquilo de que antes fugieis e que menosprezáveis. Ou seja, se confessastes ser orgulhosos em vossas ações e palavras, é necessário que agora respireis bondade e caridade para com todo o mundo. Não sereis vós quem havereis de julgar se fizestes uma boa confissão, porque podereis enganar-vos, mas as pessoas que vos viram e ouviram antes da confissão devem poder dizer: não é o mesmo, houve uma grande mudança nele. Ai, meu Deus, onde estão as confissões que causam este bem tão grande? Oh, como são escassas, e como também são raras aquelas que estão adornadas de todos os requisitos exigidos por Deus. Reconheçamos, meus irmãos, para nossa confusão, que se nos apresentamos tão pouco arrependidos, isso não resulta mais de que nossa pouca fé e de nossa falta de amor para com Deus, nosso Senhor. Ah, se tivéssemos a felicidade de compreender o quanto Deus é bom, qual é a dimensão do pecado e como é negra nossa ingratidão em ultrajar um Pai tão bom, sem dúvida, iríamos a ela, aflitos, e de uma forma muito diferente que a de agora. Alguém me dirá, quando me confesso, bem gostaria de ter essa contrição, mas não posso. Mas o que eu vos disse no princípio, não vos falei que ela vinha do céu e que devemos pedi-la ao próprio Deus? Que fizeram os santos, meus irmãos, para merecer essa graça de chorar os seus pecados? Pediram-na a Deus por meio do jejum, da oração e de todo tipo de penitências e boas obras, mas jamais deveis confiar apenas em vossas lágrimas. Irei demonstrá-lo. Abri os livros sagrados e ficareis convencidos. Vede como Antíoco chora e com que insistência pede misericórdia. Entretanto, nos diz o Espírito Santo, com seu pranto desceu ao inferno. Observai Judas,
concebeu tão grande dor por seu pecado, chorou tão amargamente que acabou se enforcando. Olhai para Saul, dá gritos terríveis pela desgraça de ter desprezado o Senhor e, no entanto, está no inferno. Vede Caim, quantas lágrimas derrama por seu pecado, contudo arde no fogo eterno. Quem de nós, meus irmãos, ao vê-los derramar tantas lágrimas e mostrar tal arrependimento, não acreditaria que o bom Deus o perdoaria? Entretanto, nenhum deles alcançou o perdão, enquanto Davi, assim que disse, pequei, teve logo sua falta pagada. Por que é assim? Tu me dirás. Por que essa diferença entre os primeiros que não são perdoados e Davi que é? Aqui está, meu amigo. É que os primeiros só se arrependeram e detestaram seus pecados por causa dos castigos e da infâmia que o pecado traz consigo, sem pensar em Deus em momento algum. Já Davi chorou seus pecados, não por causa dos castigos que o Senhor lhe infligiria, mas tendo em vista o ultraje que com eles havia feito a Deus. Foi tão viva e sincera a sua dor que Deus não pôde negar-lhe o perdão. Antes de te confessares, pediste a Deus a contrição? Talvez nunca o tenhas feito. Ah, trema por suas confissões. Ah, quantos sacrilégios! Ó meu Deus, quantos cristãos condenados! Quarto, deve ser além disso universal. Encontramos na vida dos santos, a respeito da dor universal que devemos ter por nossos pecados, que se não o detestarmos todos, nenhum será perdoado. Conta-se que São Sebastião, estando em Roma, fazia grandes milagres, que encheram de admiração o governador Cromos, o qual, sentindo-se naquela época vítima de uma doença terrível, manifestou um desejo ardente de vê-lo, de pedir ao santo que lhe curasse. Estando o santo em sua presença, disse-lhe o governador: faz muito tempo que eu sofro, coberto de feridas, sem poder encontrar no mundo homem algum que tenha podido libertar-me de meus sofrimentos. Corre um boato de que tu consegues de teu Deus tudo o que desejas. Se quiseres pedir-lhe minha cura, prometo tornar-me cristão. Pois bem, falou-lhe o santo, se estiverdes firme neste propósito, prometo-vos em nome de Deus, a quem adoro, que é o Criador do céu e da terra, que tão logo tenhais quebrado todos os vossos ídolos, ficareis perfeitamente curado. O governador respondeu: não só estou disposto a fazer esse sacrifício, mas outros maiores se necessário. Assim que se despediram, o governador começou a destruir seus ídolos, mas o último que pegou para quebrar pareceu-lhe tão respeitável que não teve coragem para destruí-lo. Ele o guardou, crendo que tal reserva não lhe impediria a cura. No entanto, voltando a sentir suas dores mais violentas que nunca, foi muito irado ao encontro do santo e dirigiu-lhe as mais duras reprovações, já que após ter destruído seus ídolos, como lhe havia ordenado, longe de estar são, padecia ainda mais. O santo respondeu: mas destruístes todos eles, sem reservar um só? O governador disse chorando: só me restou esse pequenino, que por muitos anos pertence à nossa família. É muito precioso para ser destruído. Falou o santo: pois bem, foi isso que me prometestes? Vamos, quebrai-o e ficareis curado. Ele o pegou, quebrou-o e foi curado instantaneamente. Eis aí, meus irmãos, um exemplo que retrata a conduta de um número infinito de pessoas que se arrependem de certo número de pecados, mas não de todos, e que, como aquele governador, longe de curar as feridas que o pecado causou em suas pobres almas, eles as abrem ainda mais profundamente. E enquanto não fizerem como ele, destruírem o ídolo, isto é, deixarem o hábito de certos pecados, enquanto não abandonarem aquela má conduta, aquele orgulho, aquele desejo de agradar, aquele apego aos bens terrenos, todas as suas confissões só irão acrescentar crimes sobre crimes, sacrilégios sobre sacrilégios. Oh, que horror, que abominação, meu Deus!
e nesse estado eles vivem muito tranquilos, enquanto o diabo lhes prepara um lugar no inferno. Trago-vos mais um exemplo que nos mostra como os santos consideravam necessária a dor pelos pecados para alcançar o perdão deles. Tendo adoecido um oficial do Papa, este que o apreciava muito por sua virtude e santidade, enviou-lhe um de seus cardeais para testemunhar-lhe a tristeza que sentia por sua enfermidade e, ao mesmo tempo, para que lhe administrasse as indulgências plenárias. Disse o moribundo ao cardeal: dizei ao Santo Padre que fico infinitamente agradecido por sua terna solicitude para comigo. Mas dizei-lhe também que serei infinitamente mais feliz se ele quiser pedir a Deus, em meu nome, a contrição de meus pecados. De que me servirá tudo isso se meu coração não se parte nem se dilacera de dor por ter ofendido a um Deus tão bom? Meu Deus, fazei se é possível que a dor por meus pecados se iguale aos ultrajes que cometi contra vós. Ó, meus irmãos, quão raras são essas explosões de dor! São tão raras quanto as boas confissões. Sim, um cristão que pecou e deseja obter o perdão deve estar disposto a sofrer as mais terríveis crueldades, em vez de recair nos pecados que acabou de confessar. Primeiro, vou demonstrá-lo com um exemplo para refletirdes que, se depois de nossas confissões não tivermos disposições semelhantes, não devemos falar de perdão. Conta-se na história do século IV que Sapor, imperador dos persas, foi cruel inimigo dos cristãos e mandou que todos os sacerdotes que não adorassem o sol, nem o reconhecessem como Deus, fossem condenados à morte. O primeiro que ele prendeu foi o arcebispo de Seleucia, São Simeão. Primeiro tentou seduzi-lo, lisonjeando-o com todo tipo de promessas. Incapaz de obter qualquer coisa, e na esperança de assustá-lo, mostrou-lhe todos os tormentos que sua crueldade foi capaz de inventar para fazer os cristãos sofrerem, e disse-lhe que se sua tenacidade o levasse a rejeitar o que ordenava, ele o obrigaria a obedecer, sujeitando-o aos mais terríveis tormentos, além de expulsar todos os sacerdotes e cristãos de seu reino. Contudo, vendo-o imóvel como uma rocha em meio ao mar revolto, ordenou sua prisão na expectativa de que a consideração dos tormentos que o aguardavam o fizesse mudar de sentimento. No caminho da prisão, o santo encontrou um velho eunuco, superintendente do palácio imperial. Este, comovido por ver um santo bispo tratado tão indignamente, prostrou-se diante dele para testemunhar o respeito que sentia por sua pessoa. Mas o bispo, longe de se mostrar agradecido pelo respeitoso testemunho daquele eunuco, virou-se para o outro lado, como uma censura por sua apostasia, já que ele fora cristão e católico. Essa rejeição inesperada comoveu tanto o eunuco e penetrou seu coração de forma tão vívida, que a partir daquele momento ele não conseguiu mais controlar suas lágrimas e soluços. O crime de apostasia parecia-lhe tão horrível que, despindo rapidamente as vestes brancas com que estava trajado, vestiu outras de cor negra, correu em desespero para se atirar aos portões do palácio e ali se entregou às angústias da dor mais amarga. Ah, desgraçado, dizia a si mesmo, que vai ser de ti? Que castigo deves esperar de Jesus Cristo, a cuja fé renunciaste, quando és tão sensível ao opróbrio de um bispo, que nada mais é do que o ministro daquele a quem tão vergonhosamente traístes? Quando o imperador soube o que se passava, e surpreso com tal espetáculo, perguntou-lhe: por que sentes tanta dor e derramas tantas lágrimas? Ele exclamou: ah, quisera Deus que todos os infortúnios do mundo caíssem sobre mim, e não esse que me causa dor. Ah, choro porque a morte não me arrancou deste mundo. Como posso ainda olhar para o sol, que adorei por medo de vos desagradar?
O imperador, que o apreciava por sua fidelidade, tentou conquistá-lo, prometendo-lhe todo tipo de riquezas e favores. Respondeu o eunuco: Ah, não! Quão feliz serei eu, se puder, com minha morte, reparar os ultrajes que infligi a Deus e recuperar o céu que perdi. Ó meu Deus e meu Salvador, ainda tereis misericórdia de mim? Ah, se pelo menos eu tivesse 1000 vidas à minha disposição para testemunhar-vos minha dor e meu regresso. Ao ouvir-o falar desta maneira, o imperador morria de raiva e, desconfiando que poderia fazê-lo reconsiderar seu propósito, condenou-o a morrer nos tormentos. Escutai-o enquanto se dirige ao suplício. Ah, Senhor, que felicidade morrer por vós! Sim, meu Deus, se eu tive a desgraça de renegar-vos, ao menos terei também a sorte de dar minha vida por vós. Ó dor sincera, poderosa dor, quão rapidamente reconquistaste a amizade de meu Deus. Lemos na vida de Santa Margarida que foi tão grande a dor que experimentou por um pecado cometido em sua juventude, que o lamentou durante toda a vida. Estando prestes a morrer, perguntaram-lhe que pecado tinha cometido que lhe fizera derramar tantas lágrimas. Ela exclamou chorando: Como não choraria? Ou melhor, porque eu não morri antes de cometer tal pecado? Aos 5 ou 6 anos, tive a desgraça de mentir a meu pai. Disseram-lhe: Mas isso não é motivo para chorar tanto. Ah, como se pode falar desta forma? Nunca refletiste o que é um pecado? O ultraje que faz a Deus e os males que nos provoca? Ah, meus irmãos, que será de nós quando tantos santos fizeram tremer os penhascos e os desertos com seus gemidos e derramaram, por assim dizer, torrentes de lágrimas por pecados que consideramos como brincadeiras, ao passo que nós cometemos grandes pecados mortais em um número que talvez supere os dos cabelos de nossas cabeças. E não há lágrima de dor e arrependimento. Ah, triste cegueira a que nos conduziram nossas desordens. Na vida dos padres do deserto, lemos que um ladrão chamado Jonatas, ao ver-se perseguido pela justiça, foi correndo refugiar-se à coluna de São Simeão Estilita, esperando que o respeito para com o santo iria livrá-lo da morte. De fato, ninguém se atreveu a tocá-lo. O santo pôs-se a orar, pedindo a Deus sua conversão. Imediatamente o ladrão experimentou tão viva dor por seus pecados, que durante 8 dias não fez mais nada que chorar. Ao fim deste tempo, pediu permissão a São Simeão para deixá-lo. Disse-lhe o santo: Meu amado, voltas ao mundo para retomar as desordens de tua vida? Deus me livre de tal desgraça. Se vos peço licença é para ir ao céu. Vi Jesus Cristo e ele me disse que pela grande dor que senti, meus pecados foram perdoados. Vá, meu filho, respondeu-lhe o santo. Vá cantar no céu as grandes misericórdias que Deus realizou em ti. Naquele mesmo instante ele caiu morto, e o santo relatou que viu Jesus Cristo levando sua alma ao céu. Ó bela morte! Ó morte preciosa que é causada pela dor de ter ofendido a Deus! Ah, se não morremos de dor, como esses grandes penitentes, ao menos desejemos, meus irmãos, estimular em nós uma verdadeira contrição. Imitemos o santo bispo recentemente falecido, que para obter uma viva dor por seus pecados, cada vez que comparecia ao tribunal da penitência, fazia 3 estações, a primeira no inferno, a segunda no céu e a terceira no Calvário. Primeiramente dirigia seu pensamento aos lugares de horror e tormento. Imaginava ver os condenados vomitando pela boca torrentes de chamas, dando uivos e devorando-se mutuamente. Esse pensamento gelava-lhe o sangue nas veias, e ele pensava não ser capaz de resistir mais à vista de tal espetáculo. Sobretudo, ao considerar que seus pecados lhe tinham feito 1000 vezes merecedor daquele suplício. Dali transferira seu espírito ao céu e revistava todos os tronos de glória em que se sentam os bem-aventurados. Imaginava as lágrimas que eles derramaram e as penitências feitas
durante suas vidas, por uns pecados tão leves dos quais ele havia cometido, tanto sem fazer coisa alguma para espiá-los. E essa negligência mergulhava-o em tão profunda tristeza que suas lágrimas pareciam não ter fim. Não contente com isso, dirigia seus passos até o Calvário e lá, à medida que se aproximava da cruz em que Deus morrera por ele, faltavam-lhe as forças e ficava imóvel à vista dos sofrimentos que seus pecados causaram a seu Deus. Ouviam a cada momento essas palavras que ele pronunciava em meio a soluços. Meu Deus, como poderei ainda viver depois de considerar os horrores que meus pecados vos causaram? Eis aqui, meus irmãos, o que podemos chamar uma verdadeira contrição, já que, como vemos, considero os pecados no que diz respeito a Deus. 2. Dissemos que a verdadeira contrição também deve incluir um propósito, isto é, uma firme resolução de não pecar mais no futuro. É preciso que não seja um desejo frágil de corrigir-se, mas uma determinação formal de nossa vontade. Nossos pecados jamais serão perdoados se não renunciarmos a eles de todo o coração. Temos de estar cheios dos mesmos sentimentos do rei profeta. Sim, meu Deus, prometi-vos ser fiel e observar vossos preceitos, com auxílio de vossa graça, guardarei minha fidelidade a eles. E o Senhor vos diz, que o ímpio abandone o caminho de suas iniquidades, e seus pecados lhe serão perdoados. Só pode esperar misericórdia aquele que renuncia a seus pecados de todo o coração e para sempre, visto que Deus não nos perdoa, a não ser na medida em que nosso arrependimento seja sincero e façamos nosso melhor para não recair. Por outro lado, não seria por acaso zombar de Deus pedir-lhe perdão de um pecado que se pretende voltar a cometer? Vós me perguntareis, como é possível conhecer e distinguir um propósito firme de um desejo frágil e insignificante? Se desejais saber, meus irmãos, prestai atenção por um instante, que vos mostrarei. Pode-se conhecê-lo de 3 maneiras. Primeiro, pela mudança de vida. Segundo, pela fuga das ocasiões próximas de pecar. E terceiro, pelo trabalho com todas as forças para corrigir-se e destruir os maus hábitos. Primeiro, digo antes de tudo que o primeiro sinal de um bom propósito é a mudança de vida, pois é ela que com mais segurança nola demonstra e é menos propensa a enganar-nos. Vamos explicar. Certa mãe de família talvez se acuse de muitas vezes permitir-se enfurecer com os filhos ou o marido. Depois de uma confissão, ide visitá-la no interior de sua casa. Nada de acessos de raiva ou maldições. Ao contrário, vereis nela doçura, bondade e cuidados, mesmo para com seus subordinados. Nem as cruzes, nem as dores, nem as perdas conseguem fazê-la perder a paz de sua alma. Sabeis o motivo, meus irmãos? É porque seu retorno a Deus foi sincero, sua contrição foi perfeita, e, consequentemente, ela recebeu verdadeiramente o perdão de seus pecados. Em suma, porque a graça criou raízes profundas em seu coração e dá frutos abundantes nele. Uma jovem se acusará de ter seguido os prazeres do mundo, os bailes, os encontros e outras más companhias. Depois de sua confissão, se foi bem feita, ide procurá-la naquela festa ou naquela diversão mundana. O que irão dizer-vos? Faz muito tempo que não a vemos por aqui. Acho que, se quiserdes encontrá-la, tereis que ir à igreja ou à casa dos pais dela. De fato, se quiserdes ir à casa de seus pais, lá a encontrareis. E a que se dedica? Acaso a falar de vaidades, como em outras épocas, ou admirar-se no espelho, ou a fofocar com outras jovens? Ah, não, meus irmãos, não é essa a sua ocupação. Ela deixou tudo isso. Vós a vereis lendo livros piedosos, ajudando a mãe nas tarefas domésticas, ou instruindo seus irmãos e irmãs. Vê-la-eis obediente e solícita para com os pais, pois gosta muito de estar em sua companhia. Se não encontrardes em casa, ide à igreja, e lá a vereis testemunhando a Deus sua gratidão
por ter feito uma mudança tão grande em sua vida. Vede sua modéstia, sua discrição, sua solicitude para com todos, tanto com os ricos quanto com os pobres. A modéstia está estampada em seu semblante, e basta a sua presença para conduzir-vos a Deus. Vós perguntareis, por que ela possui tantos bens? Porque sua dor foi sincera e ela realmente alcançou o perdão de seus pecados. De outra vez, será um jovem que irá acusar-se de ter visitado tavernas e casa de jogo. Depois de ter prometido ao Senhor que abandonaria tudo que pudesse desagradá-lo, ele foge tanto das tavernas e do jogo quanto antes os amava. Antes de sua confissão, seu coração só se preocupava com coisas terrenas e más. Agora guarda seus pensamentos só para Deus e para o desprezo das coisas do mundo. Toda sua felicidade está em conversar com Deus e em refletir sobre os meios de salvar sua alma. São esses, meus irmãos, os sinais de uma verdadeira e sincera contrição. Se após vossas confissões vos sentirdes assim, podereis esperar que elas tenham sido boas e que vossos pecados perdoados. Mas se praticardes o oposto do que acabei de dizer, se poucos dias após suas confissões virdes aquela jovem que havia prometido a Deus abandonar o mundo e seus prazeres para pensar apenas em agradá-lo, agir como antes, em seus encontros mundanos, se virdes aquela mãe tão zangada e negligente com seus filhos e os de sua casa, tão implicante com seus vizinhos como antes da confissão, se reencontrardes aquele jovem em seus jogos e tavernas, que horror, que abominação, que ingratidão monstruosa! Ó meu Deus, em que estado estão essas pobres almas? Que horror, que sacrilégio! Os tormentos do inferno serão rigorosos o bastante para castigar tal atentado? Segundo, dissemos que o segundo sinal de uma contrição verdadeira é a fuga das ocasiões próximas de pecado. Elas são de dois tipos. Umas levam ao pecado por si mesmas, como os maus livros, as comédias, os bailes e os saraus, as pinturas, esculturas, canções impróprias e a familiaridade com pessoas de outro sexo. Outras só constituem ocasião de pecar por causa das más disposições em que o sujeito se encontra, como os taverneiros e os mercadores que fraudam ou vendem aos domingos, ou a pessoa que não cumpre os deveres do cargo que ocupa, seja por respeito humano ou por ignorância. O que então uma pessoa em tal situação deve fazer? Aqui está, por mais difícil que seja, deve abandonar o que constitui uma ocasião próxima, pois sem isso não se deve pensar na salvação. Jesus Cristo nos diz que, se nosso olho ou nossa mão nos escandaliza, devemos arrancá-lo e jogá-lo para longe de nós, pois, segundo ele, mais vale entrar no céu com um olho ou um braço a menos que sermos lançados ao inferno com o corpo inteiro. Ou seja, por mais sensível que seja para nós, por mais que represente uma perda considerável, não devemos de forma alguma deixar de afastar as ocasiões. Se não o fizermos, não precisamos pensar no perdão. Terceiro, dissemos que o terceiro sinal de um bom propósito é colocar todas as energias em destruir os maus hábitos. Chama-se hábito a facilidade que se tem em cair nos pecados já cometidos. É necessário, em primeiro lugar, vigiar cuidadosamente a si mesmo e realizar com frequência atos contrários. Se estamos, por exemplo, dominados pelo orgulho, devemos exercitar-nos em praticar a humildade, tendo gosto em sermos desprezados e não buscando em coisa alguma, nem nas palavras nem nas ações, a estima do mundo. Devemos pensar sempre que o que fazemos está mal feito. Se fazemos o bem e ajudamos os demais, que nos consideremos indignos de que Deus se valha de nós, vendo-nos no mundo como um ser que só despreza Deus durante toda a vida e que merecemos que se fale de nós muito pior do que se fala. A raiva nos domina, então temos que praticar a mansidão, seja nas palavras, seja na maneira de agirmos para com o nosso próximo. Se estamos inclinados à sensualidade, devemos mortificar-nos tanto na bebida quanto na comida, nas palavras, nos olhares, impor a nós mesmos alguma penitência a cada queda.
Se não tomais essas precauções, ao recairdes em vossos pecados, podeis concluir acertadamente que todas as vossas confissões de nada valeram, que não foram mais que sacrilégios, um crime tão horrível que se vos seria impossível viver se conhecesseis sua escuridão, sua horribilidade ou atrocidade. Vede qual é a conduta que deves observar. Temos que imitar o filho pródigo, que, movido pelo estado miserável a que suas desordens o tinham mergulhado, submeteu-se docilmente a tudo que o pai lhe exigisse, para ter a felicidade de reconciliar-se com ele. Primeiramente, abandonou de imediato o país onde tinha vivido tão mal, bem como as pessoas que para ele tinham sido ocasião de pecar. Sequer dignou-se a olhá-las quando partiu, convencido de que, enquanto as tivesse deixado, não teria alegria de reconciliar-se com seu pai. De modo que, após sua volta, para manifestar ao pai a sinceridade de seu retorno, não desejou outra coisa que dar-lhe gosto, fazendo o contrário do que fizera até então. Atentai para o modelo sobre o qual devemos traçar nossa contrição. O pleno conhecimento de nossos pecados e a dor que devemos sentir por eles devem nos colocar em posição de sacrificar tudo para não recair neles. Oh, quão raras são tais contrições! Onde encontraremos quem deseja disposto a perder até a vida antes de voltar a cair nos pecados que já confessou? Ah, não consigo vê-lo em parte alguma. Quantos, ao contrário, nos diz São João Crisóstomo, não fazem mais que confissões fingidas, que só param de pecar por alguns instantes, sem jamais deixar inteiramente o pecado? Assemelham-se a comediantes, quando encenam combates sangrentos e acirrados, parecendo verdadeiramente dar golpes mortais uns aos outros. Ali se vê este ou aquele caído por terra, derramando seu sangue. Diríamos com certeza que perdeu a vida, mas esperai que a cortina caia, e vós o vereis levantar-se cheio de força e saúde, tal como estava antes da apresentação teatral. Eis aí, nos diz o santo, o estado da maioria dos que comparecem ante o tribunal da penitência. Ao ouvir o gemer e suspirar por causa dos pecados de que se acusam, diríeis que não são mais os mesmos, que a partir de agora seu comportamento será totalmente distinto do que tinham até então. Mas aguardai, não digo 5 dias, mas 1 ou 2, e vós os encontrareis iguais a antes da confissão. Os mesmos acessos de raiva, a mesma vingança, a mesma gula, a mesma negligência em seus deveres religiosos. Ai, quantas más confissões! Ah, meus filhos, nos diz São Bernardo, quereis ter uma verdadeira contrição de vossos pecados? Contemplai aquela cruz em que vosso Deus foi pregado por vosso amor. Ah, logo sentireis correr vossas lágrimas, assim como vereis partidos vossos corações pela dor. De fato, meus irmãos, o que fez Santa Madalena derramar tantas lágrimas no deserto, nos afirma o grande Salviano, não foi outra coisa senão a visão da cruz. Lemos em sua vida que depois da ascensão do Senhor, tendo-se retirado à solidão, ela pediu a Deus a graça de chorar durante sua vida as culpas de sua juventude. Tendo feito essa oração, apareceu-lhe o arcanjo São Miguel no lugar em que fazia penitência e cravou uma cruz na porta de sua morada. Ela se lançou a seus pés, tal como fizera no Calvário, e chorou. Durante sua vida, com tanta abundância, que seus olhos pareciam 2 fontes. Conta o grande Ludolfo que certo dia um eremita pediu a Deus o que fosse mais eficaz para enternecer seu coração, a fim de chorar seus pecados. No mesmo instante, apareceu-lhe o Salvador como estava na árvore da cruz, coberto de chagas, trêmulo, carregado com uma pesada cruz, e lhe disse: Olha para mim, e ainda que teu coração seja mais duro que as pedras do deserto, quebrar-se-á, e não poderá suportar a visão das dores que os pecados do gênero humano me causaram. Aquela aparição comoveu-o tanto, que até a hora da morte sua vida foi de lágrimas e soluços. Depois dirigiu-se aos anjos e aos santos, convidando-os a chorar com eles pelos tormentos que os pecados causaram a um Deus tão bom.
Vemos na história de São Domingos que, tendo um religioso pedido a Deus a graça de chorar seus pecados, Jesus Cristo apareceu-lhe com as 5 chagas abertas, das quais brotava sangue em abundância. Depois de ter-lhe abraçado, Jesus convidou-o a aproximar seus lábios da abertura de suas chagas. Ele sentiu tão vivamente aquela sorte que seus olhos se desfizeram em lágrimas, ao ponto de que não conseguia entender como podia derramar tantas. Oh, quão felizes, meus irmãos, esses grandes penitentes, ao derramarem tantas lágrimas chorando seus pecados, movidos pelo temor de ter que chorá-los mais fatalmente na outra vida. Oh, quanta diferença entre eles e os cristãos de nossos dias, culpáveis de tantos pecados e, no entanto, tão adversos ao remorso e às lágrimas. Que será de nós? Onde iremos parar? Oh, quantos cristãos perdidos! Afinal, é preciso chorar os pecados neste mundo ou chorá-los nos abismos. Ah, meu Deus, dá-nos aquela dor e aquele pesar eficazes para reconquistar vossa amizade. Que devemos tirar, meus irmãos, de tudo o que acabamos de dizer? Isto: temos de pedir constantemente a Deus horror ao pecado, saber fugir das ocasiões de pecar e não perder nunca de vista que os condenados, se ardem e choram no inferno, é porque não se arrependeram de suas culpas neste mundo, nem quiseram deixar o pecado. Não, por maiores que sejam os sacrifícios a que nos vejamos obrigados, nunca serão capazes de nos parar. Temos necessidade absoluta de lutar, de sofrer, de gemer neste mundo, se queremos ter a honra de ir cantar a Deus seus louvores por toda a eternidade. Essa é a graça que vos desejo.